Começando esse vídeo muito feliz, sério, porque eu estou gostando muito da minha evolução. Faz 2 meses que eu comecei a me maquiar e assim, quando eu olho pra trás e penso, nossa, eu melhorei mesmo. E isso me deixa muito animada com os resultados. E enquanto eu vou me maquiando aqui com vocês, eu lembrei de uma coisa editando esse vídeo. Na verdade, não é bem uma história, é mais a minha história com a minha melhor amiga. Tipo, nós somos amigas desde os 5 anos e eu me mudei pra cidade onde ela morava quando eu tinha 4 anos. E desde então foi ela. E até hoje, com 22 anos, a gente continua sendo amiga. E é muito doido pensar isso. Nossas mães se conhecem, são próximas e isso fez a gente viver muitas coisas juntas. Tipo, teve anos em que eu passei Natal na casa dela, outros em que ela passou na minha casa, Ano Novo também, mesma coisa, aniversário, sempre juntas. E a casa dela era como se fosse a minha, e a minha como se fosse dela. E tinha uma coisa muito engraçada. Quando eu dormia na casa dela, a mãe dela acordava a gente cedo, tipo, cedo mesmo, pra lavar a louça. Isso já quando a gente era mais adolescente, sabe, uns 15, 16, 17 anos. Agora, quando ela dormia na minha casa, era o completo oposto. A mãe dela ligava pra minha mãe dizendo acordar essas meninas preguiçosas. E às vezes minha mãe nem acordava. E sei lá, eu me peguei lembrando disso tudo e deu uma saudade tão grande. Teve dias em que eu estava de castigo e não podia sair, mas ela ia até lá em casa e ficava conversando, desenhando, escrevendo. Coisas que até hoje eu faço. A gente trocava cadernos, tipo cadernos de desenho, sabe? Era um mundinho só nosso. E eu lembro de um dia específico em que eu estava de castigo e ela apareceu lá em casa sem eu esperar. Quando ela chegou, eu estava no meu quarto escrevendo e a gente passou o dia juntas, conversando. Aí quando ela ia embora, eu levantei pra acompanhar ela, como sempre fazia. Só que minha mãe me lembrou que eu estava de castigo e que não podia sair. Na hora eu fui pro meu quarto e chorei. Tipo, nesse dia eu chorei muito, porque mesmo quando eu estava de castigo, minha mãe nunca tinha me impedido de acompanhar ela. E naquele dia doeu de um jeito diferente. Minha mãe entrou, pediu desculpas e nisso ela estava esperando lá fora. Tipo, minha mãe não deixou ela ir. Depois ela me permitiu que eu fosse acompanhar ela, mas tipo, aquele momento ficou marcado, sabe? E teve outro dia também, lá em casa tinha um tanque grande, tipo um reservatório, e nós enchíamos ele de água e ficávamos lá, mergulhávamos, gravávamos vídeos, nos divertíamos. E nesse dia eu estava com uma vizinha, nós entramos lá no tanque, ficamos fazendo foto e gravando, sabe? E do nada minha amiga apareceu. E quando ela viu a gente se divertindo sem ela, ela simplesmente virou e foi embora. Na mesma hora eu percebi, fui me trocar e saí correndo tipo atrás dela. Fui até a casa dela, mas ela não quis me receber. E aquilo meio que acabou comigo. Eu voltei pra casa chorando, fui pro colo da minha mãe. Depois, quando a gente voltou a se falar, tipo, já estava tudo bem, eu descobri que naquele mesmo dia, enquanto eu chorava no colo da minha mãe, ela estava chorando com a prima, tipo, estava chorando no colo da prima, falando que achava que eu estava trocando ela. E quando eu soube disso através da prima, no caso, zoando ela, né, eu fiquei tipo, meu Deus, a gente sentiu a mesma coisa, tipo, ao mesmo tempo. E sério, são lembranças tão simples, mas tão bonitas. Com o tempo a gente acabou se afastando, acabou indo pra cidades diferentes, eu vim estudar e ela também. Hoje ela já é formada e mesmo com a distância, mesmo sem a gente se falar todos os dias, quando nós nos falamos, é como se nada tivesse mudado, é confortável, é leve, é tipo um abraço, sabe? E uma coisa que me deixa muito feliz é ver o quanto ela fica orgulhosa de mim, porque ela sempre soube fazer maquiagem, soube trançar cabelo, fazer unhas. Ela é literalmente um pacote completo e agora eu estou aqui aprendendo a fazer minha maquiagem. E ontem, quando eu conversava com ela, ela dizendo que tá feliz, né? Tipo, falando sobre isso, sobre o quanto eu tô melhorando. E enfim, mas é isso, gente. Enquanto eu faço essa maquiagem, eu acabo viajando nessas memórias, sabe? E dá uma saudade.